as técnicas profissionais para tirarem uma pessoa da ansiedade são válidas. E vamos celebrar pela vida dos profissionais de mente, os profissionais de emoções. Vamos celebrar aí, gente, pela vida deles. Eu mesmo, eu estudo, eu estou fazendo agora um curso. Larissa falou hoje, pai, o senhor não para. Eu digo, se eu parar, a vida para, meu filho, minha filha. Porque a vida é dinâmica e nós não podemos parar. Eu acho que eu planto isso em mim, que eu ainda sou jovem. E eu quero me oportunizar a aprender muito mais. Que eu estou fazendo agora um curso de neurociência, que era um dos meus sonhos. E eu precisava desse tempo de psicologia positiva para conhecer a mente humana, porque a mente humana me fascina de uma forma muito mais ampliada, não é? Eu fiz cursos de PNL, eu descobri muita coisa que é boa, mas muita coisa que é lixo, que não vale a pena a gente mexer com aquilo que a gente não vai saber consertar. Eu fiz os cursos de coach, você sabe, de inteligência emocional. Meu Deus, quantas ferramentas poderosas, maravilhosas, mas eu tenho ferramentas na Bíblia que elas podem me evoluir e elas podem me fazer muito mais vencedor, numa velocidade muito mais ampliada. Então eu preciso saber o que é que Deus está falando e ministrando ao meu coração. Precisamos ampliar. Eu quero chegar diante dos meus filhos, dos meus discípulos e ser um culinário. Eu quero ser um mestre cuca. Eu quero ser um masterchef que tem uma comida boa, deliciosa, saudável. E eles dizerem assim, meu Deus, que delícia esta comida. E eu saí feliz da vida dizendo, uau. Hoje eu chamei a nossa secretária, ela não está me ouvindo agora porque ela está num congresso. Eu disse para ela, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Meu Deus, que culinária você tem. Você sabe fazer tudo. E ela ficou toda vaidosa, né? Espírito de gratidão. Dizer obrigado. Não custa nada, mas vale muito. Ok? Porque nem todo mundo tem o princípio da gratidão. Isso é uma honra. É para abrir portas e a gente acessar futuro. Agora preste atenção em algo, não é? Esses técnicos de alma, eles são maravilhosos. Ok? E eles podem nos ajudar. Mas nenhuma delas supera o poder de Cristo Jesus. Gente, hoje à noite aqui no Mi, estava uma unção que eu digo para você que meu coração bateu antes de entrar para dar uma palavra de 10 minutos para as mulheres. E eu falei sobre o Éden e sobre a sepultura vazia. Que conexão de jardim para jardim. Um jardim que uma mulher entra na história por ter liberado um decreto de morte para a humanidade e um jardim onde sai uma mulher com a primeira voz para dizer à humanidade, você está liberta. Então eu trabalhei essa palavra plantando o espírito de coragem. E uma coragem divina, uma coragem sobrenatural. E aí quando eu saí de lá, meu coração estava assim, ó, batendo forte, porque eu digo, meu Deus, enfrentar essas mulheres intelectuais, essas mulheres preparadas, essas mulheres que estudam, essas mulheres que pesquisam, não é fácil, são mentes brilhantes, então você não pode levar qualquer palavra. Então eu quero dizer para você que todas as técnicas, elas são maravilhosas, as técnicas humanas, mas nenhuma delas supera as técnicas da palavra de Deus. As técnicas do livro sagrado, as técnicas das palavras pelas quais o Senhor diz, são escrituras para a vida. E aí nós vamos descobrindo essas ferramentas que são chamadas técnicas, são chamadas ferramentas, mas que a Bíblia as nomina de princípios sagrados de Deus. Quem está entendendo aí? Vamos lá, gente. Solta o coraçãozinho aí. Vamos lá. Aí eu quero dizer para vocês que se essas técnicas podem ser trabalhadas com princípios, as pessoas recebem alívio para suas almas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o convite, vinde a mim. Olha só, o convite, vinde a mim.
é tão poderoso que eu quero desafiar todos os técnicos aqui da ciência comportamental a estudarem este vinde a mim para oprimidos, vinde a mim para cansados, e resultado, alívio psíquico, alívio de alma, desopressão, que na tradução original é libertação, que você vai entrar em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E Deus era com ele. Meu Deus! Eu dançaria hoje a noite toda nesta palavra. Então eu tenho que entender que o Senhor, Criador da alma humana, e por ele ser o dono desta alma humana, desse psique, dessa fonte intelectiva, dessa fonte que raciocina e que pode raciocinar por princípio na inteligência espiritual, o Senhor, por ser o criador da alma humana, é o psicoterapeuta do indivíduo que ele criou. Então, seu primeiro psicoterapeuta se chama Dr. Yeshua HaMashiach. Nome difícil de memorizar. Dr. Yeshua HaMashiach, ele pode te entregar princípios e você transformá-los em ferramentas. Então, Jesus é o psicoterapeuta da igreja. Porém, às vezes, os ecos do inferno arrancam filhos legítimos de rotas autênticas. Ok? Às vezes, os ecos do inferno, a voz das trevas, são chamadas escotias. Ok? Escotias são vozes das trevas. Ok? Que é uma administração de principados e potestades, ordenando a demônios para que lhe arranque do centro do propósito. Aí eu tenho que entender que essas vozes de ecos do inferno, confundindo a voz de Deus, podem arrancar filhos legítimos de rotas autênticas. Quem está entendendo aí, solta o coração. Se tiver assim, perceptível a palavra, não muito compreensível, diga assim: apóstolo, não estou entendendo. Eu repito tudo no beabá. Ok? Agora, olha que coisa mais extraordinária. Que coisa mais extraordinária. Eu quero dizer para você que quando uma pessoa começa a ter um discurso destoado, guarda isso, presta atenção nisso. Quando uma pessoa, olha a minha experiência, eu vou contar para você hoje. Quando uma pessoa começa a ter um discurso destoado, um discurso que está fora do princípio, o princípio vindo com, o discurso vindo com ecos. Quando uma pessoa começa a ter um discurso destoado do ensino que recebeu, eu pergunto: qual foi a última voz que você ouviu para você vir tão desarrumado? Pessoas que ouvem ecos desarrumam a sua alma e atraem problemas para a sua geografia interior. Pessoas que ouvem ecos desarrumam a sua alma e trazem perturbações para a sua geografia interior. Todas as pessoas que vieram até você debaixo de uma outra orientação, alguém estava por trás. Alguém
enroscou no princípio e começou a soltar o veneno da serpente na sua audição. Pode observar que todo mundo, todos que vieram contra o princípio que você ensinou, em linha com a palavra e com a promessa, ouviram vozes estranhas, ecos do inimigo. Aí eu pergunto, quando essas pessoas começam a trazer esses discursos destoados, desarrumados do ensino que elas receberam, eu pergunto, quais as vozes que você ouviu? Deus perguntou isso. O que foi que você ouviu? Que soprou na sua audição para você estar assim, ansioso, oprimido e possesso de uma outra realidade, que não é a minha realidade. Quais são as vozes que você tem ouvido? Olha, se tem alguma voz soprando no seu ouvido contra o princípio espiritual, que você sabe que se você quebrar, você não vai ser feliz, quem quebra o princípio pelo princípio é quebrado. Então não quebre o princípio. Aí, vozes que saíram do Éden não podem ser mais poderosas do que as vozes que saíram do túmulo vazio. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou e ele vai te levar para algo muito grande. Você não precisa ouvir uma voz para que te mate, você precisa ouvir uma voz para que te ressuscite e te coloque no centro do propósito. Porque o Senhor diz assim, e é o tema deste ano, eu vou enveredar, eu vou consertar as suas veredas, eu vou endireitar as suas veredas pela voz que eu estou clamando aqui no deserto. Essa voz que eu estou liberando a partir de um deserto não vai ser eco, é uma voz direcional. Ei, você! Então imagine, o deserto que é a problemática de vozes diferentes, o Senhor diz, se você se concentrar na minha voz, você vai sair desta situação. E você vai sair vencedor nisso tudo. Então, eu quero dizer para você que as pressões psíquicas existem por causa das vozes que nós permitimos ter acesso à nossa alma. Isso causa legalidade. Causa legalidade. Eu sou uma pessoa que eu recebo vozes diferentes e eu tenho que me concentrar na voz. Porque todo mundo quer dar sugestão da sua própria alma ou de influência da escotia, influência das trevas. Não vem a luz sobre o entendimento. Então eu quero dizer para você que isso abre legalidade para a ansiedade, abre legalidade para opressões, abre legalidade para depressões e abre legalidade para níveis de possessões. Não estou muito interessado se você concorda, porque a minha experiência, trabalhando mais de 40 anos com gente, me leva a esta afirmativa. Quando eu estou diante de um problema, eu tenho que resolvê-lo. Não adianta eu ficar enrolando, eu tenho que saber o que é que a palavra diz para limpar esta vida. Então, a ansiedade que você está administrando é proveniente de uma voz que você não deveria ter ouvido. Ai meu Deus, eu tenho uma ovelha chamada Daniel, ele é um empresário, aí quando eu digo uma frase assim, ele fala, ai meu Deus, a igreja toda já ri com ele. Eu digo, quero falar para você, Daniel, que esse ai meu Deus, eu entendi. Porque a ansiedade que você está administrando é proveniente de uma voz que você não deveria ter ouvido. Porque quando nós emprestamos os ouvidos para uma voz diferente, nós temos que estar dispostos a administrar as consequências. De ouvido para a voz diferente, tem que estar disponível para colher as consequências.
Então eu não posso buscar qualquer voz para a minha vida. Porque a ansiedade pode ser gerada por problemas de ordem financeira, familiar ou de ordem ética moral. Ok? De ordem financeira, familiar ou de ordem ética moral pode gerar uma ansiedade. Talvez alguém esteja me ouvindo do outro lado, um técnico que não seja nascido de novo, não tem o Espírito Santo, contraria esta palavra, mas eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque a ansiedade nasce quando queremos antecipar o futuro, ainda estando presos ao passado. Isso gera ansiedade. Então eu tenho que resolver o meu passado. Eu não estou dizendo isso aqui de condenação, não. Eu não estou falando do passado, daquilo que a cruz pagou, mas daquilo que eu vi e daquilo que eu não renunciei. Eu tenho que renunciar. Senão eu vou me sentir culpado, não é? Eu vou me sentir oprimido e eu não vou ter paz, olhar para as pessoas e ficar julgando. Isso não vai trazer solução. Se eu não fizer isso, eu posso gerar outras crises, porque você sabe que não é fácil arrancar uma pessoa da depressão. Por isso que essas palavras hoje estão abençoando. Eu quero dizer que antes de você ter depressão, você foi visitado por ansiedades. Sim ou não? Todas as pessoas que estão passando por uma depressão foram visitadas por ansiedades e não trataram. Aí pode nascer várias síndromes, como a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout é um desencadear de insegurança, ok? Que vai gerar em nós a síndrome aquela síndrome de pânico. A síndrome de pânico, que é a síndrome de Burnout. O que significa isso, meu apóstolo? São síndromes que vão chegando, a síndrome de pânico, a síndrome de Burnout, são síndromes que são oriundas da ansiedade não tratada. Só tem medo de tudo. Eu conheço uma pessoa, homem de Deus, mas um homem de Deus assim, highlight, top das galáxias. Ele disse que ele contou isso de público, tá, queridos? Eu estou falando aqui porque ele contou de público, e ele conta isso como um testemunho, que ele teve uma síndrome de pânico tão violenta, que ele era muito conhecido no aeroporto da Inglaterra, porque ele morava na Inglaterra. Quando ele entrava no avião, não é? O avião fechava a porta e começava a gritar: me tire daqui, por favor, em nome de Jesus, abre essa porta, não sei o que. Ele precisou de psicólogo, ele precisou de um terapeuta muito mais pesado, psiquiatra, e ele precisou de toda uma orientação para arrancá-lo daquilo, porque ele ficou cheio de insegurança. Quando ele chegava no aeroporto ele passava mal, quando ele passava pelo detector de metal ele passava mal, quando ele entrava na fila ele passava mal, quando ele entrava no avião ele passava mal, mas quando ele chegava no destino que ele estava, ele era o super-homem. Ele disse: eu tenho que tratar isso. Gera síndrome, gera a síndrome de pânico. E a síndrome de Burnout é aquela síndrome que traz distúrbio do sono. Eu não estou conseguindo dormir a noite toda. Dores musculares, você sente dor em tudo, dor de cabeça, com aquela ânsia de vômito. Você fica com enxaqueca, com irritabilidade. A mulher não pode falar, o marido não pode falar, os filhos não podem falar, o pastor não pode falar, as ovelhas não podem falar, porque está numa irritabilidade. Aí tem ansiedade constante, falta de ar, sudorese, as mãos geladas, os pés gelados, você passando mal. São síndromes, isso tem que ser tratado. Não é aquele momento que você sente o coraçãozinho bater, que você está emocionado e que você precisa ter essa sensação, senão você é um responsável quando você vai falar em público, que inclusive um dos motivos é falar em público, medo de falar em público, taquicardia, alteração do humor e da memória, tudo falha, tudo some. Eu ia falar isso, tem gente que chega perto de mim e fala assim: apóstolo René, eu tinha uma coisa para te falar, eu devia ter escrito, porque quando eu chego diante do Senhor, a minha memória falha, eu começo a... Isso tem que ser diagnosticado. Não é porque só está diante de autoridade. É o que você está ouvindo, o que você está consumindo, né? Para essa alteração de humor, essa falha de memória chamado branco, não é?
dificuldade de concentração, eu não consigo me concentrar. O apóstolo René está falando aí, já fiz uma viagem, eu já saí, eu já fui lanchar, eu já fui assaltar a geladeira, mas eu também tenho falta de apetite, eu acho que eu não quero comer, eu acho que eu quero comer demais, né? Porque a ansiedade dá isso. Aí você vai ter essa ausência de apetite, não é? Não vai ter apetite, não é? Vontade de comer. É lindo ver uma pessoa que come com vontade, que está saudável. A perda de iniciativa. Vamos fazer isso. Ah, não quero, eu não sei se eu quero, eu estou desanimado. Você tem que se refletir. Você tem que se olhar no espelho e falar assim: ei, eu não quero isso não para a minha vida. Eu repreendo isso agora na autoridade do nome de Jesus. Então você tem que se olhar no espelho. Você tem que se ver no espelho. Eu estou me vendo aqui no espelho. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Ei, se você tem intimidade com você, diga assim: ei, cara, você não é isso não. Ei, cara, por favor. Ei, se respeite. Ei, tome posição, tome postura. Busque no Senhor vontade de vencer. Busque no Senhor resiliência. Não tem mas eu preciso ter. E aí Deus vai te abençoar. Deus vai estar falando com você. E você vai descobrir que você vai ter uma ferramenta poderosa para colocar em exercício, que eu vou falar em 3 minutos. Que ferramenta é essa, meu apóstolo? Que ferramenta é essa, meu pastor? Paz. P-A-Z. Que não é Irene, paz em grego, nem é shalom, paz em hebraico. É paz mesmo. Paz. Eu ter paz, aquela paz que o Senhor disse que me daria, aquela paz que o mundo não dá. Que é paciência, que é atitude e que é zelo. Paciência, atitude e zelo. Alguém pode repetir aí para mim o que é paz? É paciência, atitude e zelo. A paz que eu quero falar para você hoje, que é, presta atenção, olha que paz linda, não é? Paciência. Você precisa saber que você não está sozinho. E que nesse universo de perturbação tem um sinalizador de paz aí, que alguém que está ao seu lado vai te ajudar. A paciência, ela é necessária para isso. Ok? Então, Deus te deu paciência. Você recebeu o estudo essa semana passada, você precisa ser paciencioso. Isso vai te ajudar, porque você precisa saber que nessa sua guerra você não está sozinho. Atitude. O que é atitude? É você não se esconder. Dar a cara para resolver o seu problema. Dar a cara para vencer o seu problema. E dar a cara para você não ficar na mão de 3 vozes. A voz da sua alma, a voz da escotilha, a voz das trevas e a voz de Deus. Nessa confusão. Então você precisa ter atitude. O que é atitude? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua atitude define a sua altitude. Quanto mais você definir a sua atitude, você vai ter uma altitude para mudar de vida. E o zelo? Ninguém é mais responsável pela minha alma do que eu mesmo. Eu sou o zelador da minha alma. Com isso eu vou tirar todo o lixo tóxico. Com isso eu vou tirar toda a mentira de Satanás. E com isso eu vou arrancar tudo aquilo que o inimigo quer tirar de mim. Quem quer ouvir mais sobre isso, solta aí o coraçãozinho. Então, a ferramenta da paz, que arranca o indivíduo de qualquer ansiedade, pela paciência, pela atitude e pelo zelo, será o próximo assunto que eu falarei para você na próxima semana. Quem recebeu, diga amém e dá um grito de vitória ao Senhor, soltando os corações. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que todos esses que estão ouvindo a palavra agora, seja na alma, seja, meu Deus, no espírito, e seja até mesmo dentro do intelecto, que todos sejam ministrados em ânimo, em coragem e na vontade de mudança de vida. Que o Senhor alcance a vida pessoal, a vida familiar, a vida empresarial,
profissão, os negócios e tudo que eles têm. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, que guarda a nossa alma e coração em Cristo Jesus, o Senhor hoje nos ministra essa libertação tão necessária no arraial da nossa alma, na geografia das nossas emoções. Eu os abençoo para esse novo tempo e eu declaro que em Cristo Jesus eles serão mais do que vencedores. É por isso que eu preciso de ti e nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Próxima semana, segunda-feira, eu vou falar sobre o zelo, começar para a gente ter mais tempo, ok? Vou falar sobre a atitude e eu vou falar sobre a paciência, ok? E aí nós vamos falar sobre paz, a ferramenta que me tira da ansiedade. Você nunca vai esquecer. O que te tira da ansiedade? É paz, que é paciência, que é atitude e que é zelo. Como isso pode ser traduzido em uma palavra chamada anichos? Anichos. O que é anichos, pastor? O que é anichos, meu apóstolo? O que é isso? Nicho? Anichos? Apóstolo René? Anichos? Anichos será exatamente a ferramenta que vai mudar a tua história. Não esteja ansioso por coisa alguma. Anichos. Eu vou falar sobre isso na próxima live, segunda-feira à noite. Segunda, terça e quarta, ainda tratarei desse tema, porque o assunto não esgotou. Eu estou aqui com ele, à minha frente. Eu quero mostrar para você aqui que ainda tem isso para você, ó. Tudo isso está preparado para você e para sua casa. E você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Minha linda mãe... Não, antes de eu falar com minha mãe, quero dar um recado para ela. Quero que vocês orem pelo apóstolo Edilson. Precisa de um milagre. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que Edilson sairá dessa situação pelo milagre do Senhor, em nome de Jesus. Vocês vão agora lá no feed e colocam um comentário lá, por favor, tá bom? Que eu vou lendo hoje à noite, vou ler esses comentários. Minha mãe, meus irmãos, meus 12 estaduais e internacionais. Amo vocês, beijo no coração, shalom, shalom. Te vejo segunda-feira ou domingo no horário dos meus cultos. Graça e paz.